Pode sentar-se. Uma boa tarde a todos. Um prazer estar aqui novamente com vocês nesse segundo dia nosso da Conferência Vida 2. Ontem foi uma noite especial para nós. Nós, toda vez que ministramos, nós também aprendemos muito. Quem esteve aqui ontem, acho que a maioria esteve, né? Foi muito legal, muito bacana. Uma coisa que é muito interessante é o seguinte: nós fizemos estamos fazendo, né? Essa mesma conferência em Cruzeiro. Coisas que falamos aqui, nós não falamos lá. E coisas que falamos lá, não falamos aqui. É o que Deus manda a gente falar. Tem coisas que precisam ser ouvidas por quem está aqui. Isso aí é uma coisa que eu até falei para ela hoje. Falei, puxa vida, eu não falei sobre aquilo lá. Aí ela falou, não, mas você falou outra coisa que você não tinha falado lá. Então, assim, nós estamos muito felizes de estar aqui. Nós não temos, assim, não somos o casal perfeito. Quem olha assim, a Luísa e a Fernanda, fala o casal perfeito. Não somos. Nós lutamos todos os dias para melhorar. Todos os ensinamentos que aqui nós viemos passar, que aqui nós viemos trazer, nós aplicamos em nosso casamento. Nós aplicamos para depois passar para aqueles que estão do nosso lado. Nós fazemos, vocês sabem, falamos ontem, fazemos atendimento de casais. Então, casal que lá em Cruzeiro está em conflito, está em pé de guerra, está lá chegando já a princípio de divórcio, vem para a gente. E a gente, com o trabalho, o Senhor Jesus que conduz nosso trabalho, não é nós, com sabedoria que vem dele, nós aconselhamos, nós direcionamos, nós colocamos em prática para eles o que aqui estamos ensinando. E graças a Deus, meus irmãos, é um prazer e uma alegria, como a Fernanda falou ontem, ver um casal se reconciliando. Um casal voltando a morar juntos, que até tinham separado de casa. E a alegria no olhar desse casal de estar restabelecido, de estar novamente em comunhão. E hoje, como ela falou ontem, o casal até nos ajuda. O casal até está conosco nesse projeto de casais, a conferência de casais, está à frente do nosso ministério. Então, mas é um prazer muito grande. Como falei para vocês, ontem era tranquilinho. Ontem foi a suquinha. Ontem foi beleza, né? Ontem foi sem conflito. Não, hoje é também. Ah, não, mas calma. Então vamos prender lá, fecha a porta lá. Deixa só entrar, sair não. Não, mas assim, hoje nós vamos trazer alguns assuntos que são mais assim corriqueiros, que causam briga no casal. O casamento, ele ocorre sérias turbulências por causa desses temas que vamos trazer hoje. O primeiro tema, o Lucas está lá já? Lucas, pode colocar, por favor, para nós, primeiro slide. Olha aí, gente. Finanças no casamento. Esse aí é um tema um tanto que explosivo. Um tanto que causa, assim, como fala, urticárias. Este é um assunto que muitas vezes, né, ou na maioria das vezes, ele é uma bênção, né, para o nosso casamento, mas sempre que nós atendemos, eu acho que uns 60% é o motivo principal, são as brigas que com relação às finanças. Então, nós vamos discorrer aqui alguns assuntos, né, mas também alguns casos, né, e um caso principalmente nosso. Eu sempre falo para ele, esse início, quando a gente fala de finanças, para nós dois, né, nós temos um testemunho dentro desse assunto, é algo que eu falo para ele, a voz já fica um pouco embargada, mas eu acredito que todo o testemunho, tudo que você vive, é para gerar um testemunho e para que outras vidas sejam edificadas, amém? Glória a Deus. Amém. No final desse bloco vai ter uma choradeira aqui, já se preparem, tá? Como falei ontem, cada um tem um tipo de comportamento, ou então uma maneira de extravasar aquilo que sente. A Fernanda, ela chora. Então você vai chorar hoje, não se preocupe, tá? Não tem ninguém passando mal, pode ficar tranquilo,
que é assim, que é um momento mesmo muito, muito complicado. Nós trazemos nossos exemplos. Por quê? Porque quando acontece na vida daqueles que estão ouvindo, a pessoa não se sente um ET. Ela vê, ela já ouviu sobre aquilo. Fala, puxa vida, a Luísa Fernanda passaram por isso também. Eles não se sentem sozinhos, isso, né? Isso é mais importante. Porque muitas das vezes, quando nós iniciamos os atendimentos, os casais, eles tendem a pensar que só eles estão sofrendo com aquela situação. Então, quando você traz um exemplo seu, eu acredito que você traz humanidade, né? Você vê que você não está sozinho e que você tenha a oportunidade, né, de você também passar por isso. Quando passar, em nome de Jesus, vocês não vão passar, mas saiba que, né, lá na frente servirá de testemunha, amém? Amém. Bom, gente, vamos lá. Falar em finanças, eu sou da área financeira, então minha formação é de finanças, trabalho na área financeira, colocar aí, 30 anos, comecei novo, tá, gente? Então, não se assustem, não. Comecei novo, trabalho 30 anos na área financeira. Eu poderia ficar aqui falando com vocês sobre finanças a noite e a madrugada inteira. Usando jargão economês, jargão de finanças, que não é nosso intuito. Nosso intuito o que é? Trazer a parte financeira para o casamento. E o que implica a falta do recurso no casamento? O que implica a ausência de dinheiro no casamento? Todo mundo já ouviu aquela frase, né? Quando a falta de dinheiro chega pela porta, o amor sai pela janela. Já ouviram isso? Só que nós vamos aprender aqui que esse amor não pode sair pela janela, a não ser que seja uma outra situação que ele vai expor, né? Porque é nessa hora que vem a antiga prova de amor, não é verdade? É isso mesmo. Isso é prova de amor. Se esse amor tivesse saído pela janela, nós não estaríamos aqui. Nós não seríamos testemunha viva do que Deus fez e faz conosco todos os dias. Amém? Meus queridos, é o seguinte, no Brasil um estudo que foi feito aqui no Brasil, que 48% dos casais brigam por causa do dinheiro. E desses 48%, 51% culpam o outro pelo desequilíbrio financeiro. É aquela história, nós estamos nessa situação porque você errou. Nós estamos nessa situação porque você é o culpado. Então é muito mais fácil nós jogarmos a culpa no outro. É muito mais tranquilo do que admitirmos os nossos próprios erros. Então aqui que nós viemos trazer aqui é palavras de reflexão, para que possamos colocar em prática coisas simples, coisas do dia a dia, coisas que venham a facilitar, como falamos ontem, a comunicação. Porque o que é também a falta de recurso quando acontece num lar? Tem que ter comunicação também. Eu tenho um fato aqui, seguinte, a gente gosta de contar a história, porque a história eu acho que atrai, a história humaniza o aprendizado. Eu trabalhava aqui em São José dos Campos, trabalhava no Bradesco lá do Jardim Satélite, todos conhecem lá, Jardim Satélite, né? Há 18 anos atrás. Eu tinha 18 anos. Tá, alguns anos atrás, vai. Aí eu trabalhava assim, lá, gente, antes de ter várias agências como tem aqui, São José dos Campos tinha 3 agências Bradesco só. E lá era terrível. Lá era um movimento que a gente saía pelo ladrão, como falava. Já saiu por muito ladrão, né? Passei por 6 assaltos lá, então foi muito ladrão. Então, estava lá eu no caixa, Luizinho, magrinho, um palitinho assim. Cabelinho preto, naquela época, graças a Deus, eu tinha cabelo preto, franjinha jogada na testa, e no meu caixa, atendendo. Outro. A fila era uma fila única para cada caixa, não tinha esse boi que é hoje, chama por número, nada. Você ficava encarando o cliente até ele chegar à sua frente. Ele ficava lá 1 hora, 2 horas, reclamava para você. Tudo bem, chegou para mim um casal, eu me lembro muito bem esse fato, gente, como se fosse hoje, porque marcou. Chegou o casal com uma criança, colocou a criança em cima do meu caixa, já não gostei, já olhei meio torto. Aí o cara pegou, naquela época você, caixa eletrônico, sacava valor bem menor do que saca hoje, tá? Então, se quiser sacar um valor mais elevado, você tinha que ir ao caixa e sacar.
Eles chegaram até mim, lembro o nome do cara, era João. Aí o João chegou, Luiz, quero sacar aqui esse tal valor. Aí eu peguei lá, coloquei no computador. O computador era uma telinha desse tamanhinho assim, o programa era em DOS, eu acho ainda, verdinho. Você saía da noite, você saía depois do trabalho, você saía chegando verde. Mas aquele DOS lá, eu bati lá, tal, nada de saldo. Falei, ô João, confirma para mim sua conta. Ele confirmou, nada de saldo. Aí eu falei, ô João, não tem saldo, cara. Gente, ele olhou aquele olhar, sabe aquele olhar fulminante já para a esposa? Ele olhou assim para ela, eu não acredito que você sacou o dinheiro da conta e não me avisou. Eu não estou acreditando. E aquela baixaria, aquela coisa na agência, se todo mundo para ouvir, sabe? Aquela coisa de doido. O que faltou ali? Comunicação. Porque ela pegou para pagar contas. Porque ela falou o seguinte, falou, João, você acha que a escola da criança, você acha que a luz, a água, o telefone, você paga sozinho? Não paga. Sai dessa conta, por isso que não tem dinheiro. Mas faltou o quê? A comunicação. A comunicação nas finanças é muito importante. Eu tenho um outro caso, que é o seguinte. Eu tenho um amigo meu, trabalhava comigo no banco, ele foi dispensado, foi mandado embora. E ele não falou para a esposa, não falou para a família, não falou. Ele quis viver uma vida como continuasse empregado. O que aconteceu? A casa continuou funcionando, gastando da mesma maneira, consumindo da mesma maneira. E a gente sabe, quando o dinheiro para de entrar só saindo, acaba rápido, né? Vai embora. Ele saía de casa 8 horas da manhã, como se fosse trabalhar, andava na cidade, ele colocava, naquela época usava uma gravatinha, uma camisa com a gravata, ele colocava a camisa, a gravata dele e saía para a cidade para procurar emprego, muitas vezes ficava na praça. No horário de ir embora, ele ia para casa. Ele aguentou isso, pasmem, por 3 meses. O que aconteceu? Em 3 meses acabou o dinheiro. Aí teve que contar para a esposa. Acabou o dinheiro e acabou o casamento. Porque ele não foi honesto com ela de falar, de comunicar o que estava acontecendo. Então, assim, nas finanças, é muito importante, como em tudo no casamento, a comunicação do casal. Tem que ser claro, tem que ser objetivo, tem que ser falar o que está acontecendo. Mais um fato importante é o seguinte. Alguém aqui já fez algum financiamento de imóvel? Qual a informação pede lá no financiamento de imóvel? Pergunta da renda. Coloca lá, renda familiar. Né? É renda da família. Vamos colocar. Por que eu estou falando isso? Porque a renda do casal é uma renda familiar. O casal não pode ter essa história de renda, o que é minha, o que é seu é nosso. Até melhor, né? O que é meu, o que é seu é nosso. Não, a renda é familiar. Isso aí em cruzeiro, gente, deu um rolo. Já veio reclamação. Já veio reclamação de cruzeiro isso aí. E um casal falou lá, a moça, não, o dinheiro é meu. Não quero só. Não, de maneira alguma. A gente dá os ensinamentos do que a gente vive. Então, assim, a gente quer crer que não vai dar problema esse casamento. Mas se der problema, já tem um motivo. Então, muitas vezes a gente fala isso, que a renda é da gente. Não, a renda é familiar, a renda é da família. A renda tem que ser compartilhada. Todos os gastos, as compras, tem que ser discutida, tem que ser analisada. Lógico que não estou falando de R$50, R$100, R$200. Estou falando coisas grandes, gente. Que tem, pasmem, tem casamentos que uma das partes faz as compras e não comunica a outra. E o que falta? É a comunicação. Tem que ter a comunicação. Tem que ter todos, digamos assim, o casal tem que ter o costume, tem que ter essa primícia de sempre um falar para o outro o que está acontecendo. Não omitir, não falar meias verdades, não falar coisas que depois não se sustentam, coisas que futuramente vão aparecer, igual esse casal que eu falei, o rapaz, eu conheço ele até hoje, ele está empregado hoje em outro banco.
Ele fala para mim: Luiz, por que eu não falei para ela que estava daquela maneira? Por que eu não participei minha família que estava daquela maneira? Se por acaso, o que acontece? Se a gente comia uma pizza uma vez por semana, vamos comer uma vez por mês. Se comia, quem sabe não come pizza, dá uma emagrecida ainda, né? Que é bom, dá um regime ainda legal. Então, se o filho estuda na escola mais cara, reduz para a escola mais em conta um pouquinho. É um período, é um tempo, não é para toda a vida. Então, assim, tem que ser comunicado. A falta de recursos, a mudança da rotina da família financeira tem que ser comunicado para todos. Tem que ser participada, para que até o outro possa dar uma força, gente. Que é muito complicado. Quem ficou desempregado sabe. Como é complicado você ficar desempregado. Como é complicado você aguentar aquela situação. E o outro dá uma força. O casal é isso. Casal é meio a meio. Casal é uma sociedade. A sociedade não se sustenta se somente um estiver indo para um lado. Os dois têm que ir para o mesmo lado. Amém? Olha só, de repente você pode estar até pensando assim, ô Fer, eu não tenho problema com dinheiro, nunca tive problema com dinheiro, minha família é muito abastada. E esses dias eu conversando com ele, eu fui visitar uma jovem na Santa Casa, e que ela tinha desenvolvido síndrome de Guillain-Barré. Não se sabe a causa ainda, sabe? Mas ela, da noite para o dia, ela começou a ter uma dor muito forte na perna, jovem, e ela começou a ter uma dor muito forte na perna, e dali a 4 dias, ela estava na UTI, mexendo só os olhos. E aí eu perguntei para ele, será que o dinheiro salvaria essa moça? Será que as finanças? E aí, quando eu fiz a visita para essa jovem, graças a Deus, olha como que Deus é bom. Antes de entrar na UTI, ela fez um voto com Deus. Falou: Deus, se o Senhor me tirar daqui, eu darei testemunho das tuas grandezas. E o remédio que ela precisava de alto custo. E aí o SUS disponibilizou para ela em 5 dias. E na mesma situação tinha um senhor muito abastado no plano médico e não tinha medicamento para ele. De repente, o mais importante aqui sobre finanças é onde nós apoiamos o nosso coração. E o dinheiro não é tudo. É uma bênção, né, gente? O dinheiro é uma bênção. Ele nos proporciona viagens, nos proporciona momentos a 2 maravilhosos, mas a visita para essa moça numa UTI, se tem um lugar que humaniza a gente, é a UTI. E aí depois eu tive a notícia há 5 dias que ela teve alta. Você pode dar um aplauso para Jesus? E essa moça teve alta. Eu não tive notícia desse senhor rico, mas eu sei que para ela que não tinha essas condições, ela saiu ilesa. Coisa de 5 dias ela estava fora da UTI. Então, mais importante que a gente aprender sobre dinheiro é o que norteia o nosso coração quando o assunto é dinheiro. E a sabedoria é calcular o impacto de uma decisão. E isso, no casamento, inclui as finanças. Coloca para mim, por favor, Provérbios 14:1. Por favor, Provérbios 14:1. Agora eu vou trazer aqui para nós, né, mulheres. A mulher sábia edifica sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Eu sei que daqui a pouco ele vai falar, tem muitos homens que gastam bastante, viu? Tem muitos homens que gastam muito, é uma coisa descontrolada. Mas quando você vai ver por que geralmente os homens gastam muito, mulher é hormonal, tá, mulheres? Aqui, eu estou até dando uma justificativa aqui, e depois eu vou até abordar aqui. Mas os homens, geralmente, pode olhar que tem um histórico. Esses dias, não foi o nosso acompanhamento, mas eu vi um coach familiar,
atendendo um casal, que eles estavam com muita dificuldade, muita briga, muita discussão na área do dinheiro. Por quê? Ele tinha uma compulsão por sapatos, pastor André. Ele tinha mais de 100 sapatos. Homem, a gente ter 100 sapatos ainda vai, né? Embora, né, como diz a minha mãe, nós não somos centopeias. Mas o homem ter 100 pares de sapato era uma coisa muito, assim, gritante. E aí, quando foram ver, né, esse coach matrimonial, esse conselheiro, quando ele foi ver, esse senhor, ele tinha um problema muito sério de infância. E aí, na investigação, na parte do aconselhamento, eles viram que esse senhor só tinha um tênis na infância, e o que ele tinha era rasgado, aquele quichute, vocês devem se lembrar disso, né? Aquele quichute. E aí ele disse para esse coach: eu preciso comprar sapato, eu preciso provar para todo mundo que eu posso comprar um sapato. Então, o dinheiro, geralmente, não é ele o problema, é o que está por trás dele, é a nossa motivação. E depois eu soube que esse senhor, ele continuou sendo acompanhado por esse coach, demorou um tempo, né, porque é uma crença limitante que esse senhor tinha. E aí depois eu soube que ele fora curado, amém? Mas quando se trata de dinheiro, é algo muito complicado. E esses dias eu conversando com uma mãe, ela me disse assim: Fer, o meu filho que precisa entrar na loja para pagar o carnezinho, porque se eu entrar, Fer, é estrago na certa. Eu não posso nem passar na porta. Eu dou o carnezinho para ele, ele entra lá e paga. Aí eu falei para ela assim, nossa amada, tá meio complicado o negócio aí. Porque se você for analisar, cadê o domínio próprio? Cadê a parte da temperança? Cadê a parte onde você se controla, né? O que os coaches, né, quando se fala em domínio próprio, temperança, a inteligência emocional vai trazer isso e daqui a pouco a gente já vai abordar. Mas a Bíblia já traz isso em Gálatas 5:22, que é um dos frutos do Espírito, que é a temperança. E aí eu falei para ela, assim, nossa amada, você precisa rever, porque é algo que está dominando o seu coração. E olha só, o segundo slide, né, o dinheiro. O dinheiro é para nos servir ou ele será nosso Senhor? No caso dessa mãe, no caso daquele senhor lá do sapato, o que o dinheiro estava proporcionando para ele, né, estava sendo o seu senhor. Há uma frase que diz que o dinheiro é um ótimo mordomo e um péssimo senhor. Verdade, porque ele cobra caro. Ele te serve, mas depois o boleto chega, depois a fatura chega, depois as brigas chegam, né? Quando você não controla essa parte. E quando se trata de casamento é um pouco mais complicado. Olha só aqui. Então, nessa parte de ser o seu Senhor, quando você ama, você entrega ou dá a vida por aquilo, que é no caso desses exemplos aqui. É não gastar por impulso. Dinheiro é emocional, totalmente. Dinheiro é emocional. Um estudo na Grã-Bretanha monitorou 100 mulheres com cartão de crédito. Ei, maridos, abre os ouvidos aí. Monitorou, pastor André, 100 mulheres com cartão de crédito. Durante um mês, aí fizeram essa pesquisa antes da TPM e pós-TPM. Gente, pasme, as mulheres na TPM, 10, 15 dias antes, vamos supor, né? Se bem que tem mulher que são 30 dias de TPM, né? Elas gastaram 10 vezes mais do que se não estivessem no período de TPM. Então, maridos,
Vocês fazem aquela pergunta, amorzinho, então, qual que é o seu período mesmo? Uma boa, de uma forma carinhosa, né? Como é que estão as coisas? Porque se nós estivermos realmente um pouco mais nervosas, literalmente a fatura do cartão ela vai dar uma acelerada aí, e sim motivo de discórdia. Esse casal lá, como a gente disse ontem, ela chegou de uma forma carinhosa, falou: Fê, meu marido tomou o cartão de mim, porque eu gasto muito. E aí o irmão Luiz disse no altar: cuidado, maridos, tudo, de uma forma carinhosa, tudo. E aí eu falei para ela, falei assim: amada, a gente precisa se controlar. Não falei para ela, falei: a gente precisa, porque é algo que é familiar, né? No relacionamento. Então, tudo que você gastar e que for a mais, aquilo não vai dar certo, com certeza vai dar briga no seu casamento. Amém? Amém. Vamos ver se hoje consigo levantar direito daqui. A Fernanda falou: senta na pontinha. Eu tentei sentar, vocês perceberam. Eu fiquei na pontinha um tempo aqui, não deu não, gente. Vamos lá, vamos guindaste para levantar daqui. Meus queridos, é o seguinte, deixa eu fazer um merchan. Fotografem, hein, por favor, hein? Olha o que eu vou fazer agora, tem que fotografar, hein? Olha lá. Seguinte, nós fazemos diversos... não, espontâneo. Nós fazemos diversos cursos para diversas coisas diferentes. Fazemos cursos pré-vestibulares para passar na faculdade. Fazemos cursos preparatórios para concursos públicos. Mas não fazemos um cursinho de finanças. Finanças simples. Finanças domésticas. Finanças assim... Procura no YouTube lá. Um curso de finanças domésticas. Eles vão falar um cursinho simples. Leia livros. Eu já li diversos livros sobre finanças, livros mais apurados, livros mais simples. Mas vou falar uma coisa para vocês. Não é puxando o saco não, gente. Na terceiro capítulo desse livro, O Saber Transformador, do apóstolo, fala sobre finanças. E ele fala o que eu penso de finanças. Ele fala uma frase aqui, que eu sempre falo, quando o pessoal pergunta para mim, eu oriento algumas pessoas em relação a assessoria financeira para algumas pessoas, principalmente quem vem procurar assessoria financeira, que já está com a corda no pescoço, já está afogado quase. A primeira coisa que eu falo: para de pagar tudo. Parou? Agora vamos ver o que você paga. E é a mesma frase que o apóstolo usa nesse livro. Acho muito bacana. Porque muitas coisas, gente, que nós pagamos, depois na frente nós vamos ver que não era obrigação, era benefício. Aí benefício a gente pode dar uma segurada. Quando a coisa melhorar, a gente volta a ter o benefício. E banco, se você tiver estômago, pare de pagar um tempo, mas tem que ter estômago. Porque vão te ligar, vão te cobrar. Vão te pressionar. É igual aquele filme, né, do Busca Implacável. Que igualzinho. Que a menina entra debaixo da cama, ela liga para o pai e o pai fala: filha, vão te pegar. Mas você fica firme, o pai vai atrás de você, literalmente. Calma, assim. Até a Fernanda vai falar sobre isso, mas eu fui bancário por 22 anos. E quando as pessoas, principalmente um pouco antes de eu sair do banco, eu já não queria mais, já ia contra os meus princípios, tudo mais. A pessoa chegava para mim, eu falava para ela: ô Luiz, estou devendo, o que eu faço? Me ligaram com uma boa proposta e tal. Falava: você tem estômago? Tenho. Então segura, não paga não. Daqui a pouco vou te oferecer 70%, 80%, 90% de desconto. Mas vai sujar seu nome. Você vai com a impossibilidade de ter crédito nesse período e vão te ligar quase todo dia. E pressionando, falando que seu nome está indo já para o juiz, que o juiz vai te chamar para pagar. E, no momento é tudo mentira. Pode vir com o tempo acontecer isso, mas eles mentem bastante, tá? Então, meus queridos, é o seguinte. Em relação a gastos, a gente tem que fazer umas perguntinhas para nós mesmos. A primeira: eu quero comprar ou eu preciso comprar? Essa pergunta é muito importante. Pergunta para você mesmo, assim, ó. Uma BMW, uma Ferrari. Eu quero comprar ou preciso comprar?
Bom, se tiver dinheiro, você compra. Tá, isso é simples. Eu falo, eu não tenho dinheiro de comprar Ferrari hoje, eu sou sincero, sensato. Então, mas uma televisão nova, exemplo, essa televisão aqui, ó, que em nome de Jesus vamos ter em Cruzeiro também essa televisão desse tamanho, amém? Que é a nossa, gente, ó, é ali em cima, onde está o retroprojetor. Para enxergar, lá tem um altar aqui, que é um biquinho, né? Então, eu vou no biquinho do altar e vejo. Aí espreme o olhinho, né? E vejo. Fica igual o meu cliente Japa, que eu falei para vocês ontem. Eu fico igualzinho ele. Então, vamos lá. Mas vamos ter essa televisão desse tamanho, em nome de Jesus. Então, a primeira pergunta é essa. Eu quero ou eu preciso comprar? A segunda pergunta. Eu consultei meu cônjuge sobre essa compra? Eu troquei ideia com ele, se é o momento da gente comprar, se é legal, se é isso mesmo que devemos comprar. E a terceira, mais legal, qual o propósito dessa compra? Por que eu estou comprando esse bem? Aí eu vou falar para vocês uma história que eu vi, acho que nós falamos sobre inteligência financeira em Cruzeiro faz umas 2 semanas. No mesmo dia que eu fui falar sobre inteligência financeira, eu vi um podcast. Aí no podcast, o cara contou uma história bem o seguinte, ó. Na década de 70, a televisão não era igual hoje, todo mundo tinha, era fácil de comprar, era tranquilo. A televisão era muito cara. A televisão era artigo de luxo. Se você quisesse também assistir televisão, ainda que fosse colorida, você tinha que colocar um plástico na frente. Não sei se alguém viu isso ou passou por isso. Pastor André, viu isso? Viu, né? No YouTube, né? Tá bom. Igual o Power Rangers, coisa assim. Então vamos lá. Aí você tinha ali vermelho, você assistia tudo vermelho. Pô, vou mudar de cor agora, vou pôr verde. Tudo verde. Era uma maravilha. Então a televisão era um artigo muito caro. Aí ele relata que tinha uma família que mudou para um bairro mais rico da cidade, um pouco mais rico. Aí chegou naquele bairro, todo mundo tinha televisão. Todo mundo no bairro tinha televisão. Menos essa família que mudou. Mas a mulher do cara, todo dia falava para ele, você tem que comprar uma televisão. Você tem que comprar. Ó, o vizinho da frente tem, o vizinho do lado tem, da esquina tem, todo mundo tem televisão, menos nós. Falou, ó, não dá, esposa, não dá porque é muito caro. Como que eu vou comprar uma televisão? Eu não ganho para isso. E todo dia ela falava, todo dia. Aí o que ele fez? Ele foi num magazine, tipo Casa Bahia, loja 100, que vendia em 25 vezes, 24 vezes, e comprou uma antena. Parcelou a antena lá em 24 vezes. Pegou a antena grandona, bonita, e levou para casa. A esposa viu e ele falou, ó, eu não tive dinheiro para comprar televisão, mas eu comprei uma antena. Ela, ótimo, coloca lá fora o mais alto que você puder para todo mundo achar que a gente tem televisão. Qual o propósito dessa compra? Mostrar para os outros que tem o que não pode ter. Isso é um grande erro nosso. A gente usa o dinheiro que não tem para mostrar para os outros que a gente tem dinheiro que não tem. Então, esse é o propósito. Falar, qual o propósito dessa compra? Qual é o motivo que eu estou comprando esse bem? É para melhorar meu lar? É para ter uma tranquilidade? É para ter mais sossego? É para ter mais conforto? Ou é para mostrar para outras pessoas que eu tenho? Se eu tiver, compra. Compra. Para mostrar para os outros somente que vai faltar outra coisa para você? Não, não compra. Então, e o diálogo para isso aí é fundamental. Planejar. O casal precisa planejar. Planejamento simples, gente. Planejamento é... Vamos colocar assim, ó, meu sogro é meio doido, tá? Pai da Fernanda. Meio maluco. Doidinho, doidinho. Ele planejava as coisas que ele tem ainda, agora ele está aposentado, mas ele tinha uma indústria metalúrgica. Aí ele é tipo antigo, ele pegava as coisas, gente, quanto entrou? Ele colocava na parede. Quanto entrou na empresa dele? Do outro lado, ele colocava na parede quanto saía. Simples, ele fazia isso brunco na parede e dava certo. Então, aquela coisa, vamos fazer um planejamento, não igual meu sogro, tá, gente, na parede, pelo amor de Deus. Porque na parede depois não tem jeito de vai ficar apagar, pintar a parede, né? Mas um planejamento simples, um planejamento que venha a ser sincero. E uma coisa, a gente não deve se boicotar. Sabe o que é se boicotar? É mentir para nós mesmos. Assim, falar assim, puxa vida, eu ganho X,
Ah, não, eu vou no planejamento, eu vou colocar ganho Y, que é melhor, fica melhor para o meu ego. Beleza. Os gastos. Vamos colocar os gastos agora. Gasto tal, tal. Vou omitir gasto, porque se eu colocar esse gasto, eu sei que vai dar negativo no final, não vai ficar legal. É mentir para si mesmo. Não adianta, igual o pessoal fala aí, ó. Muitas vezes, eu creio que em São José é a mesma coisa. Em Cruzeiro, o supermercado está parecendo igreja, que você só ouve lá, ai meu Deus do céu, Pai Nosso, Espírito Santo. A espiritual fala, Nossa Senhora, tal. Porque os preços estão muito caros, muito elevados. Aí a pessoa coloca no planejamento dela, mercado, R$500. Falei, o que você faz R$500 no mercado, meu filho? Compra o quê? Mas ele esquece de colocar que ele come lanche todo dia, pizza todo dia, almoça fora, tal, tal, não põe no planejamento. E depois fica lá o negativo. Então primeira coisa, colocar num papel simples, o que eu ganho, papel simples, o que eu gasto. No final, o papel não mente. É verdade. O papel não mente, os números não mentem. Amém? E isso daí tem muito a ver com o orçamento doméstico. Isso que ele falou do meu pai, realmente, ele marcava as coisas assim na parede, tudo. E isso foi no ano de 2008. Eu sei que deu certo por um tempo, mas nessa época a empresa dele faturava perto de 1 milhão por ano. Mas por ter esse tipo amador, né, de planejamento, por causa até pela idade dele e pela formação acadêmica dele, que era 0. E aí a empresa dele faliu em 2008. Então, o planejamento é algo fundamental mesmo. Ele brincou, mas dava certo na cabeça dele. Mas depois os números não teve jeito. Aí veio aquela bolha, né, de 2008. Aquela empresa dele faliu. Esses dias, uma moça, ela chegou e falou assim, Fer, eu roubei o dinheiro da carteira do meu marido. Eu falei, você fez o quê? Eu roubei, Fer. Eu falei, roubou? Do seu marido? Aí eu falei para ela assim, amada, então, deixa eu te explicar uma coisa. O seu casamento é uma sociedade, 50% você, 50% o seu marido. Se você rouba, você está roubando seu sócio. A sociedade, eu sei que é 50% cada um de vocês, mas a totalidade da sua família é 100%. Falei, amada do céu. E é mais de uma, viu, pastor André? Acho que é brincadeira. Fer, mas aí eu perguntei para ela, eu falei, mas aí ela me disse, é que eu precisava de R$300 para fazer o cabelo. Eu falei, nossa, amada, não, aí realmente você, meu Deus, é um dinheiro realmente que seu esposo precisava fazer um planejamento para te dar, realmente. Aí parece que ela pediu e ele não deu. Ela foi lá e pegou. Falei, amada, olha o que está em Amós 3:3. Vai ilustrar bastante essas mulheres. Amós 3:3. 2 pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo. Está falando de sociedade. Então, se o esposo disse não para ela naquele momento, é que não era possível. E aí não é roubando que isso vai ser resolvido. Com certeza ela fez o cabelo, mas depois, com o cabelo lindo, com certeza ela foi sabatinada, né, amados? Porque isso não se faz. Aí eu falei para ela, pede da próxima vez, né? Vá com palavras doces, não peça no final do dia, como eu disse ontem, né? Você peça de manhã. Ela, não, Fer, é verdade, porque é um pouquinho complicadinho mesmo. E olha só, Lucas 14, 28, 29. Lucas 14, 28, 29. Aqui está falando sobre planejamento ainda, né? Nesse bloco. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la?
Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos que a virem rirão dele. Então, se você, mulher, se você, homem, cônjuges, se vocês precisam fazer um planejamento, sentem juntos. Lembra, o casamento é uma sociedade, 50-50. Não sai fazendo o que dá na telha, esposo não sai fazendo o que dá na telha, porque depois isso aí vai dar um problema, né, homérico. E se tratando do dinheiro, você pode dizer: Fer, o que eu devo planejar? Meu dinheiro. Pois, se não temos paz financeira, dificilmente conseguiremos viver plenamente, e isso afeta a intimidade do casal. Ei, amado, quando as coisas não vão bem nessa parte financeira, tudo fica desestabilizado, tudo, né? Porque as coisas ficam tudo no superlativo. A gente precisa fazer um cabelo, não tem? A gente precisa fazer uma compra maior, não tem? Mas é entender que é um momento e que aquilo vai passar. Mas é entender que tem atitudes que lá na frente elas custam muito caro. Agora já a parte dela já foi aqui, vamos lá. Preciso do terceiro slide. O Lucas está saindo lá, viu, gente? Tu fala tirando sarro, está saindo lá. Terceiro slide, Lucas. Olha, 3 erros ao planejar. O primeiro, está um pouquinho diferente escrito aí, tá? Mas é achar que planejar é somente para quem tem dinheiro. Primeiro erro. Nós acharmos que planejamento só deve fazer quem tem dinheiro. Segundo erro, planejar baseado em ilusão. E terceiro, esperar a idade certa. Vamos lá. Achar que planejar é somente para quem tem dinheiro. Não. Se eu tenho R$1.000, eu planejo R$1.000. Se eu tenho 1 milhão, eu planejo 1 milhão. É lógico que as compras vão ser diferentes, as aplicações vão ser diferentes, a rentabilidade serão diferentes, mas planejamento é planejamento. O segundo, planejar baseado em ilusão. É como eu falei um pouco antes aqui. É você colocar no planejamento um valor que você não tem. É você colocar um ganho, uma remuneração que não existe. É como nós falarmos assim, quem trabalha aqui, tem comércio, trabalha por conta própria, a gente ainda tem a possibilidade, digamos, de ter um ganho fora da curva. Uma venda muito bem feita, um negócio muito bem feito, tudo mais. Mas quem é assalariado, não vai ter, não tem jeito. Sabe quanto ganha, não tem como falar que ganha mais que aquilo, se não ganha, é uma ilusão. Falar assim, eu vou aplicar todo mês, eu ganho um salário de 5 mil, eu vou aplicar 4 mil. Ué, vai ver com R$1.000? Como fazer isso? Não tem jeito, é baseado em ilusão. Então, não planejar baseado em ilusão. E esperar ganhos astronômicos. Porque o pessoal, muitas vezes, perdeu dinheiro já em pirâmide financeira. Em lugares que oferecia 15% de rentabilidade ao mês. É baseado em ilusão. Uma hora deu problema, com certeza. Uma hora o bicho pegou. Lá em Guaratinguetá, acho que tinha um caso assim de uma empresa que estava prometendo 15% ao mês. Ela pagou durante 3 meses o 15%, depois sumiu todo mundo. Aí o restante ficou a ver navios, ficou na ilusão. E esperar a idade certa. É lógico, você começar a poupar, a investir quando você tem 18 anos, você vai ter uma rentabilidade, vai ter um ganho final muito maior do que quem já tem 50. Mas nunca é tarde para começar. Nunca é tarde para você ter planejamento para a sua vida. Planejamento, vamos planejar para daqui a 5 anos no máximo. Daqui a 5 anos eu quero ter tal coisa, eu quero estar em tal lugar, eu quero fazer tal coisa, eu quero fazer uma faculdade, quero fazer um curso, eu quero mudar de casa, só não pode mudar de mulher nem de marido, tá, gente? Por favor, hein? As coisas podem mudar, mulher e marido não. O restante a gente pode mudar. Então, eu quero coisas diferentes. Então, assim, esperar a idade certa também é um erro. Não existe a idade certa para planejar. Existe o planejamento, existe o ato de planejar. Põe o 4 slide, Lucas, por favor.
2 princípios sobre dinheiro. Seja rico de tudo aquilo que o dinheiro não pode comprar. A alegria do lar, a felicidade do casal, a união do casal, o seu casamento, ser um casamento harmonioso, o dinheiro não compra. O dinheiro compra tantas coisas, pode comprar quantas coisas, mas tem coisas que o dinheiro não pode comprar. Quantas pessoas são abastadas, ricas, que possuem muito recurso mesmo, que a gente ouve que é triste, que ela não tem assim alegria, ela não tem disposição para nada, porque ela é rica das coisas que realmente ela pode comprar, mas ela não é rica das coisas que ela não pode comprar, que o dinheiro não compra. E tem uma frase aqui, ó. Alguém disse que havia um homem tão pobre, mas tão pobre, que a única coisa que ele tinha era o dinheiro. Então, o dinheiro é uma bênção. Nós temos um Pai que é o dono do ouro e da prata. Amém, amados? Ele quer o melhor para nós. Ele tem, se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. É esse Deus que nós servimos, amém? Mas, mais uma vez aqui, é o que norteia o nosso coração. É a motivação que está por trás do dinheiro, não é mesmo? Isso, e dinheiro tem propósito. Coloque propósito naquele dinheiro, naquele recurso, naquele planejamento seu. Coloque propósito. Eu vou aumentar minha empresa para gerar mais empregos, para sustentar mais famílias. Eu vou fazer um investimento, que esse investimento vai proporcionar à minha família um sustento melhor daqui ao futuro. É propósito. Coloque propósito no seu planejamento, propósito no seu dinheiro, propósito naquilo que você vai fazer. E outra coisa muito importante, gente, é o seguinte, isso aí eu falo para todo mundo que eu aconselho na parte financeira. É muito chato você trabalhar para pagar conta, somente para pagar conta. Planeje. Mesmo falando, Luiz, não tem nada hoje, mas planeje. Eu quero planejar que daqui a um tempo eu vou poder trocar de casa. Eu vou poder pegar um carro maior. Eu vou poder ter mais coisas. Então planeje. Não trabalhar só pagar conta é muito chato. Isso aí realmente dá depressão, gente. Isso aí é um fardo que é muito, muito, muito complicado. Vai começar uma parte muito difícil para a gente. Lucas, coloca aí a última aí, a foto. Essa foto aí você vê, ó. Eu, cabelo preto, né? Eu pintava, tá? Eu pintava, eu vou admitir para vocês agora, eu pintava, tá? Mas eu cansei de pintar, porque você, toda hora que ia cortar, tinha que pintar de novo. Falei, não, para com isso. Não quero mais não. Então vamos lá. O Felipe, quem conhece o meu filho, hoje tem 19 anos. Estava um molequinho gordinho aí. Ele odeia essa foto dele. Amanda, minha filha, tem 11 anos hoje. Olha o tamanho em que ela está. Devia ter 2 anos, 1 ano e pouco, quase 2 anos. Gente, para quem é de Cruzeiro, 14. Para quem conhece Cruzeiro, foi de Cruzeiro, essa foto aí é no Parque de Cruzeiro. Qual é o nome do parque lá? Bosque. No Bosque Municipal de Cruzeiro. Era uma tarde de um dia de semana. Esse dia aí, o que eu tinha no bolso era R$5. Não era para gastar, era o que eu tinha mesmo. É que nós tínhamos no bolso R$5. Essa foto eu me lembro, nós colocamos no Facebook, e com o seguinte título: A alegria do Senhor é a nossa força. Porque só o Senhor, só Deus nos sustentou nessa época, como sustenta até hoje, mas nessa época a presença dele foi real, foi palpável na nossa vida. Porque quem é pai de família, sabe, e você não ter o recurso para levar para sua casa, é muito triste. Nessa época aí nós moramos de favor, num apartamentinho que a avó dela tinha, um apartamentinho de 3 cômodos, 2,5, de brasilite, super calor, super. O carro meu teve busca e apreensão nesse período. Infelizmente, não sei se é só no Brasil, mas
Você, com 40 anos, você não serve mais para nada em relação ao emprego, é muito difícil de arrumar emprego. Eu tinha acabado de sair do banco, eu tinha saído do banco em 2012, por fatos que... Primeiro teve um assalto no banco, onde eu quase morri, e eu vi que eu não valia nada para o banco. E segundo, que eu ponho como primeiro agora, o banco vinha contra aquilo que eram meus princípios, que eu aprendo nesse altar, que é falar a verdade acima de tudo. E no banco, infelizmente, para você vender alguns produtos que você tem que vender, que são metas, eu tinha que falar mentiras. Aquilo me matava. Aquilo chegava em casa e falava para Fernanda, bati a meta de novo, mas não aguento mais. Eu não aguento mais. Aí, por esse motivo, saí do banco, fui pedir demissão, não queria mandar eu embora, pedi demissão. Com toda a minha rescisão, aí você se vê numa situação. Montamos uma loja de venda de roupa social masculina. Gente, homem não compra roupa. Gente, homem é uma calça, uma camisa. Foi assim, 1 ano e meio só investindo dinheiro, até que um dia não tinha mais o que investir. E tivemos aquela conversa, tem que fechar a loja. Aí eu lembro, Fernanda, perguntei para ela ainda, mas aí o que eu vou fazer? Não sei, nós vamos tentar tudo mais, vamos procurar. Aí esse dia que fechamos a loja, esse dia ia um pouco depois. É um momento que a gente... é tristeza, mas mostra que Deus tem muito mais para nós. E nesse momento, eu nunca disse para ele, foi culpa sua. A culpa foi sua. Lembra da sociedade 50-50? A gente é muito bom para acusar, mas a gente é péssimo para olhar para nós mesmos e ver que você tem a parcela disso também. O que ele disse é que ele tinha sido mandado embora do banco, realmente, porque ele tinha sofrido um assalto, ele foi muito ferido, porque ele era gerente, e aí eu falei para ele, assim, não, você vai sair do banco, eu não quero mais essa vida para você. Ele chegou em casa com a roupa toda ensanguentada, eu falei, não, isso não é vida, e ele brincava comigo, não, eu valho mais morto do que vivo, porque ele tinha uma apólice de seguro de vida muito alto. Falei para ele, para que eu vou querer isso? E desfrutar isso viúva? Falei, não, de jeito nenhum. E aí depois de um tempo, o banco foi e mandou ele embora. O que aconteceu nesse período de 2012 para 2014 serviu de uma grande lição. O comércio, você não pode entrar em um negócio simplesmente achando que é porque você gosta, porque é legal. Isso é falta de planejamento. Talvez se tivéssemos feito um estudo de caso, olha, como é que é cruzeiro, quantas lojas tem, será que está chegando concorrência grande? E aquela coisa toda que há necessidade, o fato é que nessa época foi subestimado o comércio. Então, isso daí é fatal. Não aí você pode dizer, Fer, foi a permissão de Deus? Eu não acredito que foi a permissão de Deus. Eu acredito que foi porque não houve planejamento, porque não houve o estudo de caso. Mas o que aconteceu depois disso, aí é permissão de Deus. Porque foi durante esse período muito difícil, como ele disse, é que nós vimos Deus de pertinho. Se tem algo que Deus, ele precisa remover de você para que você tenha um encontro real e verdadeiro, ele vai fazer. E no nosso caso, era a parte de finanças, porque no banco, a gente mesmo sendo convertido, nós éramos muito assim, apoiados nas coisas, no dinheiro que o banco proporcionava, nas viagens, nos resorts. Tenho muito a agradecer ao Bradesco, não tem problema nenhum com isso, foram 22 anos, mas no que nós estávamos apoiados. E aí, nesse período de um ano, eu acredito que depois disso, é que nem Davi,
O gigante é uma vez só. Depois disso, depois desse período, foram 12 meses. E pastor André, como eu orava, eu falava, Deus, mas por quê? Mas por que esse período? Aí que Deus ficava ainda mais em silêncio, não usava um irmão, não usava ninguém. Ele só foi me responder, nos responder, quando nós trocamos o porquê, para quê, Deus? Todo esse momento. E aí nós fomos entendendo, foi um período muito difícil. A igreja nos ajudou com dinheiro, com cesta básica, não temos problema nenhum de dizer isso, porque nós fomos a zero, lapidar essa parte da dependência dele. Uma cliente dele, Luiz, ela acompanhou no caso, ela falou assim, Luiz, eu vi você com a Fernanda andando na rua, isso lá em 2014, acho que nem um real no bolso a gente tinha, vocês estavam tão felizes, mal sabia ela, a gente a pé, aquele desespero nos cultos, mas era uma choradeira, pastor André. A turma já falou assim, nossa, o casal está na unção. Não, amados, era desespero mesmo, de aguardar o próximo passo de Deus. E eu falava assim, Deus, não, isso não é para sempre, o deserto não é para sempre nas nossas vidas. E eu entendia que, falei, não, uma hora isso vai passar, uma hora isso vai passar, mas até passar. E a igreja nos ajudou nesse período, muitas pessoas se levantaram, muitas pessoas. Eu nem me lembro assim, exatamente, mas o que eu quero dizer também é que é o Senhor que nos sustenta, não estamos fazendo aqui apologia de que, nossa, falta de dinheiro, não, de jeito nenhum. Mas foi um período de muito aprendizado. Vocês lembram daquela moça que eu falei para vocês agora mesmo, da síndrome? Então, tem um versículo aqui, Salmo 20, 7 e 8. Salmo 20, versículo 7, o verso, 7 e 8, por favor. Para a gente já encerrar aqui. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Amados, tudo que você passa, nem imaginava dos meus, pastor André, desde os meus piores momentos lá, eu imaginava que hoje estaria aqui testemunhando para vocês isso, e com alegria no coração de entender, de saber que é Deus nas nossas vidas em todos os momentos. E amor, só para terminar aqui, Tiago 4, 13, 14 e 15, aí você pode ler, Tiago 4, 13, 14 e 15. Vamos lá. Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Então, como a Fernanda falou, tudo é permissão e vontade de Deus. Tudo que aconteceu conosco, até peço perdão para vocês, que essa é uma história que me emociona muito, porque é um período muito, muito difícil da minha vida. Mas esse período, eu já contei uma vez, teve um congresso de homens lá no Morumbi, era igreja, já mostrei essa mesma foto lá, já dei esse mesmo testemunho. Mas Deus me mostrou que esse testemunho, o que é? Para mostrar para diversas pessoas que em grau maior ou grau menor, Ele sempre está presente, sempre está cuidando da gente. Hoje, graças a Deus, passaram os anos, fomos pouco a pouco galgando mais, reconquistando algumas coisas, alcançando algumas coisas que para nós, naquela foto lá que estava, era impossível alcançar naquele momento. Mas Deus é muito bondoso, faz muito mais que a gente pensa, muito mais que a gente espera, muito mais que merecemos. Só para você ter uma ideia, hoje nós
estamos com uma corretora de seguros em Cruzeiro. A corretora de seguros, eu falo que Deus mandou um anjo na nossa vida. Mandou um rapaz lá de Goiânia abrir uma filial em Cruzeiro, me convidar para ser sócio dele. E depois colocou a pandemia nesse meio do caminho, abrimos bem na pandemia, para provar que era Deus mesmo. Falou, vou abrir, vai abrir no meio da pandemia essa corretora. E a corretora, glória de Deus, graças de Deus, prosperou. E hoje nós estamos contratamos um funcionário essa semana e vamos contratar o outro na próxima semana. Então, Deus prosperando, mas assim, porque fomos fiéis a Ele, não abandonamos um ao outro, ficamos juntos, firmes. Acho que nós crescemos mais ainda como casal com essa adversidade. O deserto, ele é um local de passagem, nós passamos por ele. Mas nenhum momento a gente aceitou ficar nele. Nenhum momento. Todos os momentos nós quisemos sair dele, respirar, colocar a cabeça lá para fora e ver que o que Deus tinha para oferecer para a gente é muito, muito, muito maior do que nós pedimos. A fidelidade de um ao outro também, com certeza, passa para a parte de testemunhos. Eu vi. Ele passando um cheque de 11 mil reais de dízimo. Eu vi. Falei, não, claro. Vamos embora. Deus é... Em 2014, ele ganhava 100 reais esposa e mais tudo. Então, quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E vice-versa, né? A fidelidade não é com relação à quantidade. Por isso que Deus fala, né, em sua palavra, porque é penalidade. Ele não fala, se você ganha 1.000, você dizima. Não dizima, não. É para todos. É os 10%. Então, essa parte da fidelidade é algo que passa também, né? Você ser fiel a Deus, quanto maior a sua fidelidade a Deus, maior a sua fidelidade para com os homens, não é mesmo?